Olá, queridos seguidores do canal de Histórias Bíblicas. Hoje nos aventuramos em uma jornada intrigante e reveladora, enquanto exploramos um dos temas mais fascinantes e enigmáticos das Escrituras. O céu desperta nossa curiosidade não apenas por sua presença frequente na Bíblia, mas também pela complexidade. Vamos desvendar um aspecto menos conhecido do céu, levando-nos a uma compreensão mais profunda do reino espiritual. Qual é a sua visão do céu? Você acredita na existência de tal lugar? Se sim, imagina-o como um local de luz e música etérea, onde coros adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura elaborada? Talvez imagine exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma grande quantidade de pedras preciosas. Isso certamente é verdade até certo ponto, mas não é o quadro completo. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O substantivo singular céu enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem referir-se a seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos celestiais ou lugares celestiais sugerem vários lugares diferentes, todos combinados sob o título de céu. Esses lugares podem ser destinados em diferentes momentos a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4, Paulo escreve: "Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. E conheço tal homem, seja no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, que não são lícitas ou possíveis para um homem proferir." Essa passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, a pureza ou a santidade. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora. A origem da palavra paraíso vem de paradeisos. É a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e que perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu, ou segundo céu. Que eu saiba, isso descreve uma grande área na qual diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. "E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 para os habitantes da terra por causa dos toques restantes da trombeta dos 3 anjos que cuidam do som." Apocalipse capítulo 8, versículo 13. "Então eu vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, para todas as nações, tribos, línguas e povos." Apocalipse capítulo 14, versículo 6. "Então eu vi um anjo parado no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu, venham e se reúnam para a ceia do grande Deus." Poderíamos então assumir finalmente que o céu visível, que é visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas são eles? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm uma série de outras funções potenciais, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos permitem saber que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Confronta-nos assim o fato inescapável de que o nosso mundo, tal como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito.
Além disso, este conflito não está restrito à terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já foi dito, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Normalmente são descritos como anjos da guarda. Em Mateus capítulo 18, versículo 10. Cuidado, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que no céu os seus anjos sempre veem a face de meu Pai, que está no céu. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isto pode muito bem ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céus. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é palco de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás lança uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que serviram ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegou a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois foi derrubado o acusador de nossos irmãos, o qual antes os acusou, nosso Deus dia e noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos que os acusou diante de nosso Deus dia e noite. Esta escritura continua a prever que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda está ocupando um lugar em algum lugar nos céus e que ele está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo que se segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo for finalmente expulso do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu sobre vocês com grande ira, porque ele sabe que tem, mas por pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Esses versículos apontam para um período em que Satanás tem pouco tempo para realizar seus planos no céu. Certamente os eventos descritos não foram cumpridos. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isto é claramente descrito no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo nela. Isso novamente vai contra o que muitos cristãos habitualmente falam como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Contudo, em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. A sua desobediência, a sua rebelião contra Deus, os separaram da comunhão com Deus. Porque assim como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Conforme está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia diz: e Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12, em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. A terra também está contaminada pelos seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, mudaram a ordenança, quebraram a aliança eterna.
A terra suspira porque foi marcada pelo pecado. Como uma doença incapacitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu proclama a glória do Senhor. Salmos capítulo 19, versículo 1. O céu é o trono de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 1. E porque ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado ou olhar sobre ele sem trazer julgamento. A Bíblia diz de Deus: Tu és de olhos puros para ver o mal, e não podes olhar para a iniquidade. Portanto, olha como tu para os que agem traiçoeiramente, e seguram a tua língua, quando o ímpio devora o homem que é mais justo do que ele. Capítulo 1, versículo 13. Mas o seu amor é tão poderoso e grande, que ele abriu um caminho para que a maldição do pecado fosse removida, a culpa que mancha os nossos corações e corrompe o nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, pelo sangue de Cristo que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, tomando os julgamentos que merecemos, apresentando-nos impecáveis ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque Ele é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: pela obediência de um homem, muitos serão justificados. Romanos capítulo 5, versículo 19. É difícil admitirmos, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus abriu um caminho para sermos salvos pela sua graça. Conforme escrito em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. E este é o seu glorioso presente para as pessoas num mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por uma razão, para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus, para o céu e para nós na terra. Veremos muitas cenas gloriosas no céu, mas o mais poderoso de todos será o Salvador do mundo em sua glória. Seus olhos contemplarão o Rei em toda a sua beleza e observarão uma terra que se estende ao longe. Isaías capítulo 33, versículo 17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então eu vi um cordeiro. Ouvi cada criatura no céu cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro. Seja louvor, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ao 13. É parte da nossa natureza humana desejar saciar nossas fantasias sobre o céu. No entanto, Deus tem seus motivos para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência dos tesouros terrenos diminuirá sob a luz do sol celestial. João só poderia expressar isso com analogias. Seu brilho era como o de uma joia muito preciosa como o jaspe, claro como o cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão era de uma pérola. E as ruas da cidade eram de ouro puro como se fossem vidro transparente. Aqui na terra as ruas são cobertas de cascalho e asfalto, e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre as ruas douradas, que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo se faz novo, apenas nos são dados instantâneos do que está por vir. Mas não conseguimos compreender de fato suas palavras, pois humanamente não possuímos a glória necessária. Por isso necessitamos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas obscuras da terra se tornarão transparentes na eternidade. Elas agora são conhecidas apenas por Ele. Ao praticarmos a paciência enquanto esperamos, deixe que os pensamentos da glória do céu preencham a sua alma. Eles irão sustentá-lo até o dia em que seus olhos estiverem totalmente abertos. Pedro diz àqueles cuja esperança está voltada para o céu: sereis ricamente recebidos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Pedro podemos ler no capítulo 1, versículo 11. Quando ele estender os braços convidando o seu povo a entrar, ele se voltará para o seu Pai e dirá: e a glória que tu me dás, eu lhes dei para que sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17, versículo 22. Olharemos para suas mãos marcadas pelas unhas, cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu maravilhoso nome. Isso é o que veremos no céu. Em oração podemos então pedir: querido Pai Celestial,
No poderoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, pedimos que desperte dentro de nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo, a viver em seu poder e a usar seus dons. Jesus nos deu uma promessa. Ele nos disse: "Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu lhes disse." João capítulo 14, versículo 26. Ajude-me a aprender que não compreendo tudo e que está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe tudo. Supri-nos com o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossa vida. Peço essas coisas em seu nome. Assim como o sol nasce todos os dias na escuridão da noite, por favor, traga-me clareza com a luz. Pai Celestial, conceda-me descanso e acalme meu coração perturbado. Minha alma é como um mar tempestuoso. Não consigo encontrar minha estabilidade. Dê-me energia e clareza de espírito para encontrar meu propósito e trilhar o caminho que você traçou para mim. Confio no seu amor, Deus, e sei que você vai me ajudar a sair desta noite. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite. Por favor, traga-me clareza com a luz de Deus. Em seu nome, eu oro. Bondoso Pai, oramos para entrar plenamente em sua vizinhança, pedindo o poder e a mente de Cristo concedidos a mim pelo seu Espírito Santo. Por favor, dê-nos a energia para superar todos os testes e desafios que nos forem apresentados. Eleve e faça de mim, Senhor, um seguidor genuíno de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Desenvolva minha mente para ser como a de Cristo. Espírito Santo, viva em minha vida e conceda que eu possa sempre habitar em você. Ó Deus, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Fortaleça-me em todas as minhas dificuldades. Dê-me seus dons visíveis e permita que seus 12 frutos amadureçam em mim. Ó Espírito Santo, que busca a salvação de todos os seres humanos e deseja que todos obtenham o conhecimento da sua verdade, apresente a todos a sua luz poderosa e o seu amor de boa vontade, para que possam dar glória a Deus na unidade de fé, esperança e amor. Envie para a colheita trabalhadores verdadeiramente inspirados por você, que é a alma da Igreja Missionária. Amém. Ó Rei da Glória, envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade, que o Conselheiro que procede de ti nos ilumine e nos infunda toda a verdade, como prometeste. Amém. Finalizamos esse vídeo com uma oração. Que Deus abençoe sua vida e para que possamos continuar conhecimentos valiosos como esse, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e comente como você imagina o céu com a hashtag Histórias Bíblicas.